Eu fui crente da Congregação Cristã do Brasil por alguns anos. Eu trabalhava na igreja de porteiro. Quando tinha, quando tinha batismo, tinha Santa Ceia, ia lá ajudar a cuidar dos carros, para ninguém roubar o carro dos irmãos. Meu caro irmão, a paz de Deus, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou vendo alguns vídeos e vi o seu. E o seu vídeo chamou muita atenção. Mesmo eu, às vezes, refutando ou discordando de algumas questão que não fecha as arestas, deixa tudo aberto e não preenche as lacunas, com diversas discrepâncias desta interlinha de pensamentos que são contra as escrituras. E às vezes eu trago algum assunto no meu canal refutando incoerências da CCB. Mesmo assim eu não deixei de ver o seu vídeo ao todo e te dar uma resposta com humildade, não para te ensinar e nem para te refutar, nem te fazer mais e nem menos. O Senhor colocou diversas questões aqui. A primeira questão, o Senhor falou que trabalhou gratuitamente pela igreja. Isso nós sabemos que acontece mesmo, né? Trabalho voluntário, as pessoas se voluntariam para fazer aquele trabalho. Aí quando o irmão disse que cuidou do estacionamento da igreja para os carros não serem roubados, isso daí já se torna um cargo dentro da igreja que os anciões ou os cooperadores daquela localidade apresentam um irmão para fazer aquele ato. Claro, não é orado. Isso daí é uma pessoa de boa conduta, qual o senhor era, né, ou né, e colocava ali para cuidar. Desta parte. Construção da igreja. Ir lá e colocar as mãos no arado. Isso daí é voluntário, vai quem sente, quem quer. Mas claro que é falado, aquele que mais ajuda a obra, mais Deus abençoa. Eu trabalhava de garçom quando tinha as reuniões ministeriais, servia as pessoas, depois tinha que limpar todo o salão, passar pano. Eu ia abrir a igreja, ficava lá até fechar, arrumava tudo, estudava música para poder louvar a Deus melhor, né? Considerava que sendo músico estava louvando mais a Deus, né? Parte musical, coisa maravilhosa. Aqueles irmãos que se empenham em estudar a música, é claro que o músico dentro da congregação é visto com os olhos com mais elegância, né? Um olhar de mais responsabilidade, por isso que eles falam o ministério da música. Isso eu nunca concordei, porque não existe o ministério da música segundo a igreja, segundo a Bíblia, sim. O ministério musical existe, que eram os levitas, mas segundo a congregação, o ministério da música não existe, porque para você ser um cooperador, um ancião, um diácono, um cooperador de jovens, um encarregado regional ou local, você é orado para isso, uma irmã da obra da piedade, etc. Você é orado para isso, né? E é colocado mesmo sem alguma instrução ideológica, como estudo bíblico, como saber, conhecer totalmente a teologia, né? Então os anciões e os cooperadores não são teólogos, eles não conhecem a Bíblia de uma sistemática, na hermenêutica, né? Ele não conhece a efusão do trabalho bíblico, né, para poder explanar para a igreja como escatologia, como angiologia, bibliologia e outras coisas, né? Se for entrar aqui, manuscritos, a historiedade, né, a historiação da igreja, né? Na verdade, o histórico dela, desde quando se fundou, desde a história de Martinho Lutero, desde a história de Constantino e etc. tal, que se transformou um cristão. Então eles não conhecem isso, então não é por meritocracia do que conhecem para poder ser levantado a cooperador ou ancião. Né? Eles não sabem sobre os concílios, né? 1500 concílio de Nicéia e outros concílios que existiu também.
né, manuscritos, livros apócrifos, livros canônicos, né, livros não canônicos, cânon e etc. Eles não conhecem isso. Cabalá dos judeus, eles não conhecem sobre o judaísmo ortodoxo, sobre a pregação. Uma vez eu até falei para um ancião, você está pregando a Torá, né, irmão? Ele falou, Deus me livre, claro que não. Mas claro que prega a Torá, os 5 livros Pentateuco, de Gênesis, Êxodo, Levítico, né, Números, Deuteronômio, os 5 livros são judaísmo ortodoxo puro, é a Torá, né? Então eles não sabem, não têm conhecimento disso. Segundo ponto também, eles não estudaram para saber sobre as religiões, como os árabes, muçulmanos, xiitas e os outros, né? Os extremistas e etc. Eles não sabem sobre o Alcorão, sobre a Torá, sobre a Cabalá e outras. Então, isso é ministério, que foi colocado ali. Irmãos, oramos a Deus e o irmão foi apresentado a cooperador, o ancião, mesmo sem saber de nada. Agora, músico, não. Músico, ele tem que saber quais são as 3 partes da música. Música diversos afetos da nossa alma, mediante ao som, se divide em quantas partes? 3 partes, melodia, harmonia e ritmo, e etc. Tal. Ele tem que saber sobre a fusa, a semifusa, ele tem que saber sobre tudo, para ele poder ser atualizado e tocar ali na orquestra, sendo um músico local ou oficializado. Então nós não consideramos músico como ministério da música. Claro que alguém vai me refutar aqui nos comentários, né? Pode ser um músico, pode me refutar, claro que existe. Existe biblicamente o ministério dos levitas, que são os músicos. Mas ministério da música dentro da igreja, não, porque eles estudaram para isso. E ninguém foi lá e apresentou, ordenou, orou para ele ser músico. O irmão, a partir de hoje, foi orado a ser músico, está com o instrumento na mão, mas não sabe nada. Nem o que é música, que é diversos afetos da nossa alma mediante o som, dividindo em melodia, harmonia e ritmo. Eles não sabem o que é isso, então não tem como ser apresentado no ministério de músico. Mas músico é meritocracia. O irmão foi, estudou a vida toda, aprendeu a estudar, aprendeu a tocar, aprendeu o que é música e agora sim ele senta na orquestra. Agora, ministério é encarregado local e regional. Isso é ministério. Por quê? Porque esse é tirado da orquestra, feito a oração sobre ele. Este irmão foi orado a ser encarregado local ou regional. Então o irmão, no caso, começou a estudar a música para louvar a Deus. Olha que maravilha. Foi louvar ao Senhor estudando a música, certo? Então isso é para deixar bem claro aqui. Outro ponto, o Senhor falou sobre... Lembrando bem que eu não estou te refutando, não estou contra você, eu só estou pincelando alguns assuntos que os irmãos quais vê o seu vídeo vão te refutar sobre isso. Então eu aproveitei e peguei um gancho com a sua permissão. Se você não quiser, pode fazer um vídeo, eu tiro isso daqui, eu coloco no meu comentário, eu tiro o vídeo, não tem problema. Segunda parte da unção, a unção que a sua sogra, o seu sogro estava enfermo e foi ungido. Trabalhava direto na obra, chamasse, os irmãos chamassem fazer qualquer coisa, eu estava indo com todo o prazer do mundo, sabe? Seguia seriamente a doutrina da igreja. E falar pra vocês, pessoal, a minha vida era terrível, sabe? Era prova em cima de prova. E eu passava essas provas, né, com as coisas difíceis, tudo dava errado. Eu falava, não, é a vontade de Deus, né, essa prova vai passar. Mas não passava. Eu cheguei à falência, sabe? Eu comecei a ter prejuízo. E ia na igreja, saía a palavra de Deus. Não, as coisas vão melhorar. E eu fui insistindo. Se eu não tivesse ouvido aquela palavra de Deus, eu tinha me desfeito do meu negócio primeiro. E não tinha me quebrado. Hoje não estaria trabalhando empregado pros outros. Certo? E comecei a ver muita coisa ruim dentro da igreja. Poxa, todo mundo que tá lá dentro tá sempre fora. Os grandes têm uma vida melhor, né? Ou assim, a cúpula da igreja a gente percebe que tem uma vida melhor. E, rapaz, nem fazer amor com a minha esposa direito não fazia. Porque era pecado, né? Muita coisa que a gente gosta de fazer é pecado. Eu tinha muito medo, sabe? Eu passasse uma mulher na rua, eu virava a cara. E se caso eu olhasse pra ela, eu já falava, Senhor, me perdoa, né? Que meus olhos estão cobiçando, né? Que é natural de todo homem acabar olhando pra uma mulher. Eu olhava aquilo, me pesava minha consciência na hora, sabe? Então eu seguia muito certo. Tentava ser um ser humano mais perfeito possível perante Deus, né? E esperando, né? Mas era prova.
não vivia, não podia fazer nada mais, porque quase tudo é pecado, sabe? Eu tinha aquele temor, eu queria ser um servo bom pra Deus, né? E, pra ter uma ideia, o meu sogro falecido, faz pouco tempo que ele faleceu, uma vez ele teve uma ferida na perna, né? Deu uma ferida na perna dele, uma ferida que tem um ciclo, né? Ela foi até no osso, aparecia os ossos da perna dele. Quando deu aquela ferida, ele foi ungido, chamou os irmãos da igreja, ele foi ungido, né? A unção dos enfermos. E, beleza, aquela ferida, tomou uma medicação, foi no médico, tudo, fez todos os procedimentos, ela foi sarando aos poucos, né? Eu lembro, foi até na igreja da testemunho, que Deus libertou ele através da unção dos enfermos. E ele tinha diabetes, uma diabetes terrível, tinha que estar tomando insulina, se picando direto, problema cardíaco grave, hipertensão, né? E por que a unção não curou essas outras doenças, só curou a perna dele, aquela ferida, né? A unção não é para as enfermidades? Então não curou nada, a ferida terminou seu ciclo e se curou, né? Pelo poder dos medicamentos e da medicina. Minha sogra, eu via ela fazendo voto na igreja, tinha um neto dela que cometeu uns ilícitos aí, foi preso. A unção, ela tem o poder da purificação da alma, que está em Tiago capítulo 5, né? Está enfermo, chama os presbíteros da igreja, a oração da fé salvará o doente, ungindo ele, a oração da fé. Então, tanto quem ora, quem está recebendo, tem que ter fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, está escrito, né? Então vamos lá, ele tem fé em receber aquele milagre. E aquele que está orando, ele também tem fé que o milagre vai ser feito. Ungindo com azeite, o enfermo levantará. E tem outra parte que fala salvará. Aí mais na frente fala, se houver cometidos pecados, no plural, lhes serão perdoados. Todos os pecados são perdoados em intermédio da unção. Isso é bíblico, né? Então, se ele foi perdoado e foi liberto da enfermidade, glória a Deus. Se não foi, glória a Deus também, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, talvez não teve essa fé para alcançar. O senhor falou também sobre alguém que estava preso e sempre ali as pessoas orando por isso. Não, irmão. Quem erra tem que pagar. Ela fazia voto, ela chorava, ela pedia, sabe? Ela estava sempre deprimida, esperando a providência de Deus para tirar o neto dela da cadeia. Nada aconteceu, o neto dela teve que cumprir a pena toda lá, 4, 5 anos, e saiu da cadeia, né? E meu sogro e minha sogra, duas pessoas exemplares. São servos de Deus, assim, meu sogro era, né, falecido. Pessoas que você olhava e falava, nossa, essa pessoa tem que ter a bênção de Deus na vida dela. Mas eu não vejo, eu só vejo eles em prova, até hoje. É só prova, é só coisa ruim, sabe? Nada dá certo. Hoje, eu vejo as contradições na Bíblia, vejo a mentira que é a Bíblia, né? E vejo o tempo que eu perdi da minha vida sendo escravo, indo lá trabalhando, né? Eu ouvindo a palavra de Deus, as coisas vão melhorar. Se eu tivesse ignorado e desfeito do meu negócio, hoje eu não estava na situação que estou, né? Hoje estou bem, né? Estou muito bem, tranquilo, tenho meu emprego, tenho minha vida estável, né? Mas eu poderia estar muito melhor financeiramente hoje, em vários sentidos, né? É isso aí, hoje eu estou liberto do sistema religioso, hoje eu não acredito em Deus, não acredito em Jesus. Acredito que existe um ser supremo, criador dos céus e da terra, criador de todas as coisas. Mas esse criador não é esse Deus que está na Bíblia, tá? E hoje sou liberto, hoje tenho uma vida muito mais feliz. Hoje faço coisas que são normais, que antes pra mim era pecado, que são coisas normais, que não tem nada a ver, né? Não é crime nenhum, não, segundo a lei dos homens não é nada imoral, nada ilícito. Hoje estou muito bem, hoje eu tenho minha consciência tranquila, hoje minha vida é muito melhor. Frequentava a congregação cristã do Brasil, lá não tem dízimo, né, os pastores, lá não tem pastor, tem cooperadores, não ganham salário, não ganham nada. Não pedem dinheiro. Porém, você já é doutrinado, você já tem o ensinamento, você já tem na sua consciência que você tem que colaborar. Daí tem os envelopezinhos lá na porta, tá? Então as pessoas já são ensinadas, não precisa pedir dinheiro. Tá? O dinheiro ali já entra automaticamente porque você é doutrinado, você é ensinado, né? Você é ensinado lá, você tem que dar dinheiro para aquele que é o Todo-Poderoso, dono do ouro e da prata. Todo-Poderoso não precisa de homem para fazer a obra dele e precisa de dinheiro, né? Então tá aí. Essa é um pouco do meu testemunho. Hoje eu sou liberto, aconselho qualquer pessoa, mostro na Bíblia o tanto de mentira que tem na Bíblia. Para qualquer pessoa, tá lá escancarado. Já começa no primeiro parágrafo da Bíblia, já começa mentindo, tem uma grande contradição ali. E as pessoas, quando estão no sistema religioso, não conseguem enxergar, infelizmente. Isso não, irmão. Quem erra tem que pagar. É 1 ano, 10 anos, 5 anos, infelizmente. É a lei, e a lei faz a pessoa cumprir, e Deus, ele não vai contra a lei. O nosso próprio Jesus, nosso próprio Senhor, ele disse que ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. E cumprindo a lei, ele pagou até de dentro do peixe, tirou lá a moeda e disse, ó, aqui paga o tributo aí. Então, se o rapaz era inocente, aí sim,
Deus tem todo o poder de mandar anjo lá, igual fez com Pedro, e abrir as portas, fazer 16 soldados dormir e ele sair pela porta da frente. Glória a Deus. Mas se ele deve alguma coisa, a lei é feita para ser cumprida. Então ele sai, já não deve mais nada para a sociedade, e agora é um novo cidadão com toda a equidade para fazer os seus trabalhos. É só para deixar umas explanações aqui para o senhor, né, para o senhor entender e não ser refutado no seu vídeo. Mas foi muito bem colocado. Agora eu quero dizer, muitas pessoas estão saindo de dentro da congregação e de dentro de várias igrejas, diversas igrejas, até da nossa comunidade cristã no Brasil. As pessoas saem, né, porque estão desgostosos, estão chateados, estão tristes, se sentiram enganados. Por isso que aqui vai um conselho para todos os irmãos, tanto do ministério quanto os que não têm ministério. Vamos falar sempre a verdade, pregar o que está na Bíblia, cuidar das pessoas com amor, como o Senhor Jesus cuidou das pessoas. Vamos cuidar das pessoas com amor. O irmão citou uma parte muito séria. Ele disse assim: se eu não tivesse ido buscar a palavra, né, eu não teria quebrado a cara e agora trabalhando para os outros. Irmão, infelizmente em diversas igrejas estão sendo pregado isso, até na comunidade às vezes acontece. Antropocentrismo. Prega somente o que é o ego da igreja, prega somente o que a igreja quer ouvir. E na verdade nós temos que tirar o antropocentrismo, tirar o egocentrismo e colocar o cristianismo nato. 5 pilastras do cristianismo, só pela graça, só pela fé, somente por Jesus Cristo, somente por Deus, somente pela Bíblia. Pregar esses fundamentos bíblicos do cristianismo e trazer as pessoas para Deus, aproximar elas da palavra, para elas entenderem a Bíblia e não ficar naquela ilusão de mágica, que com a mão eu faço abracadabra e com a outra eu mostro o que você precisava, né? Então, geralmente é pregado essas coisas para as pessoas saírem felizes da igreja e dar na coleta. Culto de coleta, eu sou totalmente contra rodízio de coleta. Culto de coleta. Eu fui com um ancião na época da congregação, com o irmão Jarbas, em uma região, o irmão Jarbas pode contar isso, e nenhum culto deu 100 mil reais. Nenhum culto. Por quê? Porque os testemunhos e as pregações eram voltadas para a fé das pessoas e dando dinheiro elas também recebiam as suas libertações. Eu não concordo com isso, eu discordo, porque dinheiro não compra salvação e coleta não faz ninguém entrar no céu. Claro que igreja não vive sem dinheiro. Tem que ter contribuições para que as igrejas sejam paga aluguel, paga água, luz, paga o seu imposto, algumas têm, outras não, que pague os seus tributos e fique funcionando, atendendo a irmandade, atendendo o pobre, fazer uma missão para a obra de Deus e etc. Concordo, mas que isso não seja pregado de uma forma errônea, uma falácia, trazendo para as pessoas incoerências duvidosas para que elas possam perder a fé. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixa nos comentários. Segue aí no canal, aperta aí o inscreva-se, né? Se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação, deixa o joinha, porque isso ajuda mais pessoas também a ver esse vídeo. A paz de Deus, Deus abençoe.